No Oriente Antigo, quando os reinos surgiam e desapareciam como poeira levada pelo vento, nasceu um homem destinado a uma obra singular. Seu nome era Melquisedeque, e sua origem esteve envolta em mistério. Os registros dos povos nada dizem com clareza sobre seu nascimento, e sua genealogia perdeu-se entre as sombras da história. Filho de uma pequena linhagem esquecida entre os montes de Canaã, cresceu em meio a tribos que levantavam ídolos de pedra e de barro, entregando-se a cultos profanos. Mas desde a infância havia nele algo que não se dobrava. Enquanto outros meninos aprendiam as canções dedicadas a deuses falsos, Melquisedeque caminhava sozinho pelos vales, buscando um sentido que os cânticos não podiam oferecer. Era como se houvesse uma inquietação constante dentro de sua alma, um chamado secreto que ainda não sabia nomear. Quando seus pés o levavam aos altos montes, seus olhos se fixavam no firmamento. As estrelas, incontáveis e resplandecentes, pareciam sussurrar-lhe segredos que nenhum sacerdote dos ídolos podia compreender. Ali, sob o silêncio da noite, ele falava em pensamento com o Criador que ainda não conhecia pelo nome. Era um diálogo feito de perguntas, lágrimas e anseios profundos. E foi nesses momentos de solitude que o Deus Altíssimo, o mesmo que formou os céus e a terra, começou a se revelar ao coração de Melquisedeque, preparando-o para um destino eterno. À medida que crescia, sua sabedoria tornava-se notória entre os povos vizinhos. Não buscava riquezas fáceis, nem se envolvia em guerras injustas, tampouco se curvava diante da corrupção dos reis que governavam com tirania. Em sua juventude, Melquisedeque era já conhecido por sua justiça. Homens e mulheres viajavam de terras distantes apenas para ouvir seus conselhos. Seus olhos transmitiam paz, e suas palavras carregavam uma autoridade que não vinha dos homens, mas de um lugar maior. Ele falava de um Deus único, invisível, Senhor sobre todas as nações, mesmo quando ninguém ainda ousava proclamar tal verdade em meio a povos idólatras. Enquanto os reis buscavam poder e glória para si, Melquisedeque buscava apenas conhecer e agradar àquele que se revelava em seu coração. Certa noite, quando a lua iluminava os campos de Canaã e o vento sussurrava entre as árvores, uma visão o envolveu como fogo. Não era sonho, nem imaginação. O céu pareceu abrir-se, e uma voz, que não vinha nem da terra, nem das estrelas, ressoou em sua alma. Era o Deus Altíssimo, e disse: Melquisedeque, filho meu, eu te conheci antes que viesses à luz. Desde o ventre de tua mãe te separei para seres sacerdote do Deus Altíssimo. Tu reinarás em justiça, e tua autoridade não será baseada em ferro ou espada, mas em retidão e verdade. Em ti não haverá sucessão humana, mas um sacerdócio eterno, pois és sombra e sinal do que ainda virá. Eu te estabeleço não segundo a ordem dos homens, mas segundo a ordem da eternidade. Ao ouvir estas palavras, Melquisedeque caiu em terra com o rosto no pó. Sua alma tremia, mas um fogo inextinguível o envolvia. Compreendeu, naquele instante, que sua vida não seria como a dos demais homens. Seu reinado não se fundaria em territórios conquistados, mas em uma cidade de paz. Seu sacerdócio não dependeria de genealogias ou de tradições humanas, mas da escolha do próprio Deus. Assim foi estabelecido como rei em Salém, cidade cujo nome significa paz. Mas seu trono não era feito de ouro nem ornado com pedras preciosas. Seu trono era a justiça e sua coroa a sabedoria. Diferente dos reis de sua época, não edificou templos para ídolos, mas ergueu um altar ao Senhor Criador dos céus e da terra. O povo que habitava sob seu governo era guiado não pelo medo da espada, mas pelo respeito à retidão. Homens pobres encontravam justiça em seus tribunais, e os poderosos não conseguiam corromper seus decretos.
Em Salém havia uma atmosfera única, pois ali reinava um homem que não servia aos deuses da terra, mas ao Deus Altíssimo. A fama de Melquisedeque começou a se espalhar por terras distantes. Mas ao contrário dos reis que se vangloriavam de seus feitos, ele não buscava exaltar a si mesmo, e sim engrandecer o nome do Altíssimo. Quando oferecia sacrifícios, não invocava ídolos, mas bendizia aquele que criou todas as coisas. Por isso, tornou-se reconhecido como sacerdote, não por herança ou linhagem, mas por eleição divina. Seu sacerdócio era misterioso, pois não havia registro de sua genealogia, nem sucessores que tomassem seu lugar. Era como se fosse uma figura eterna, um sinal profético de algo maior que viria no tempo estabelecido. Foi então que, em dias de batalha, o patriarca Abraão regressava após enfrentar reis poderosos que haviam levado cativos e despojos de guerra. Deus lhe concedera vitória sobre inimigos que pareciam invencíveis, e agora retornava com os libertos e os bens tomados. Quando se aproximava de Salém, surgiu-lhe ao encontro Melquisedeque, o rei sacerdote. Mas ele não veio com exércitos, nem com demonstrações de força. Trouxe em suas mãos pão e vinho, símbolos de sustento, comunhão e aliança eterna. Abraão contemplou aquele homem com reverência. Havia em seu semblante uma autoridade diferente, não humana, mas celestial. Diante de todos, Melquisedeque ergueu sua voz e declarou: Bendito sejas tu, Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Aquelas palavras ecoaram como trovões nos corações de todos que ouviram. Abraão, reconhecendo que a autoridade de Melquisedeque vinha do próprio Deus, inclinou-se e ofereceu-lhe o dízimo de tudo o que possuía. Não era um gesto humano, mas espiritual. Ao entregar aquela parte, Abraão confessava diante dos céus e da terra que Melquisedeque era, de fato, sacerdote do Deus Altíssimo e rei de uma justiça que não se corrompe. A cena gravou-se como um mistério eterno. O amigo de Deus, Abraão, reconhecendo um sacerdote que não pertencia à sua linhagem, mas à ordem da eternidade. Após esse encontro, Melquisedeque retornou à sua cidade de paz, continuando sua missão como rei e sacerdote. Nada mais se escreveu detalhadamente sobre sua vida, e assim ele se tornou um enigma na história. Um homem sem princípio registrado, sem fim conhecido, sem genealogia que o sustentasse, mas cujo sacerdócio vinha da eternidade. Melquisedeque tornou-se a sombra de um sacerdócio perfeito, um prenúncio de algo que transcenderia gerações e se cumpriria no tempo devido. Sua história ecoou como um sussurro entre os profetas. 1000 anos depois, Davi cantou nos Salmos sobre um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E séculos adiante, a revelação se cumpriria plenamente em Cristo, o Rei da Paz e o sacerdote eterno, que, como Melquisedeque, não foi feito sacerdote por genealogia humana, mas pela escolha divina e pelo poder de uma vida indestrutível. Assim, Melquisedeque permanece como um mistério envolto em glória, um rei que governou com justiça, um sacerdote que ministrou diante do Deus Altíssimo e um homem cuja existência foi sinal de uma realidade maior. Ele é a lembrança de que Deus sempre levantou testemunhas em cada geração, homens que, ainda que pouco compreendidos, foram estabelecidos como sinais vivos do eterno propósito do Criador. Eis, portanto, o relato do rei de Salém e sacerdote do Altíssimo, cuja vida não foi contada em detalhes pelos homens, mas cujo impacto atravessou séculos e alcançou a eternidade. O mistério de Melquisedeque continua a inspirar, pois sua vida não aponta para si, mas para o Deus eterno, que reina soberano sobre todas as nações.
Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os irmãos para serem abençoados pela palavra de Deus.